Se ligou? Te exaltamos o teu amor, amor é pra sempre. Oh, 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 tu vives em mim, meu coração é teu. Nenhum poder te enfrenta, nem maldição ou mal. A ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto sem chuva, eu pude atravessar. O amor lançou fora o temor. Das vezes que eu já estive aqui compartilhando uma palavra, eu sempre conto a história de alguém da Bíblia. Eu já falei sobre Esther, sobre Débora, sobre Davi, sobre Samuel. E hoje eu vou contar a história de alguém que não está na Bíblia. Vou contar a história de uma menina. Essa menina, ela nasceu num lar cristão, os pais dela já eram da igreja. E desde pequena, muito cedo, ela foi sempre envolvida. Mas a igreja que ela cresceu não era uma igreja muito agradável. As pessoas daquela igreja eram falsas, mentiam, machucavam os outros, não eram honestas. Mas ela cresceu nessa igreja. E ela tinha que fingir ser outra pessoa para alegrar as pessoas. E assim ela via que quando ela fingia ser outra pessoa, quem ela não era, ela sempre alegrava os outros. E ela conseguia tanto que as pessoas dessa igreja amavam essa menina. Essa menina fazia exatamente o que eles esperavam, então eles amavam ela. E as pessoas chamavam ela para dançar, para cantar, para fazer parte do ministério, para ajudar no evento, e ela sempre ia, e ela era maravilhosa. Só que, mesmo sendo envolvida, mesmo conhecendo a Jesus Cristo, mesmo fazendo tanta coisa naquela igreja, ela sentia que faltava algo. Ela não sentia que ela pertencia àquele lugar. Porque ela tinha que fingir ser alguém. Na casa dela, ela era ela mesma. Ela não precisava fingir ser alguém, porque quando ela desobedecia aos pais, quando ela fazia alguma coisa errada, os pais corrigiam, os pais falavam que estava errado, mas independente do que ela fizesse, os pais dela continuavam amando ela, continuavam valorizando, continuavam aceitando ela por quem ela era. Mas na igreja dela, não era muito bem assim. Sempre quando ela fazia alguma coisa errada, alguma coisa que não respondia à expectativa das pessoas, ela era rejeitada, ela era julgada e ela era cortada. Por isso, ela teve cada vez mais a convicção de que ela tinha que fingir ser alguém para estar naquele meio. Ela tinha que fingir ser alguém para estar ali. E quando ela ouvia os amigos dela falando, ai, aqui essa igreja é tão boa, eu sinto como se eu estivesse em casa. É tão agradável. E ela ouvia os amigos dela falando, parece que aqui é minha família. Ela achava isso tão estranho. Família? Lar? Casa? Eu não me sinto assim aqui. Aqui não parece minha casa. Eu não consigo me sentir em casa, eu não consigo me sentir em família neste lugar. Eu não posso ser eu mesma. Aqui não era o meu lar. Mas ela queria se sentir em casa. My heart beat
of my life. E aquela menina foi acumulando feridas na trajetória. Aquelas pessoas daquela igreja falavam tantas coisas que machucavam tanto ela. Ela já não aguentava mais ser outra pessoa. Ela queria finalmente encontrar esse significado de lar, casa, família. Mas ela já estava tão ferida, ela já estava tão magoada, já tinha tanta amargura dentro dela. Ela sabia que o primeiro propósito de Deus para a vida dela era amar a Deus, e ela amava. Com todas as suas forças, ela amava, ela sabia que era o único Senhor e Salvador da vida dela. Mas ela não conseguia entender muito o segundo propósito de Deus para a vida dela, que ela foi formada para a família de Deus. Como assim família? Um lugar que tanto me fere, que tanto me machuca. Que família é essa? Ela sentia falta de autenticidade nessa família. As pessoas não eram honestas com ela, não eram autênticas. Ela não conseguia nem ao menos expor os seus sentimentos. Quando ela falava alguma coisa, ela era reprimida. Ela não podia ser sincera, por isso ela preferia se fechar. Ela tinha medo de ser julgada toda vez que ela fosse falar algo que ela pensava, ou mesmo se ela estivesse chateado com um pastor, jamais. Jamais ela poderia falar, pastor, doeu tanto aquele dia, porque para ela, pastores eram perfeitos e intocáveis. Ela era suja. Ela sentia tanta falta de autenticidade naquele lugar. Ela sentia falta de pessoas que pudessem ouvir e compartilhar da dor dela. Ninguém tinha empatia. Ninguém queria ouvir. As pessoas naquela igreja estavam prontas para falar, tinham respostas prontas. E respostas como sempre com versículos, respostas sempre cristãs. Ah, você está passando por isso? Então faça assim, assim, assim. Na palavra de Deus diz isso, isso, isso. Mas ela não queria isso. Ela queria alguém para ouvir e para olhar para ela e falar, eu compartilho da sua dor, vamos junto, eu estou contigo. Nessa caminhada eu estou com você. Só que ela não tinha isso. E à medida do tempo, ela foi se tornando orgulhosa. Mas não orgulhosa arrogante, não orgulhosa rude. Mas o orgulho se tornou uma ferramenta para ela se proteger. Porque o orgulho, ele constrói muros. A humildade constrói pontes. E ela sabia que se ela fosse humilde, ela construiria pontes para aquelas pessoas que eram falsas. Como ela queria essas pontes. Mas ela preferia o orgulho, porque com orgulho ninguém poderia machucá-la. Com orgulho as pessoas não poderiam mais ferir. E depois de tantas feridas, e de tantas amarguras, e de tantos machucados, ela não conseguia perdoar. Foram tantas coisas ruins. Ela não conseguia mais liberar perdão para aquelas pessoas, para aquelas situações. Para aquele momento ela não conseguia mais liberar perdão. E essas coisas tão simples, a autenticidade, a empatia, a humildade, o perdão, tão simples que tem numa família, tinha na família dela. Naquela família, naquela casa, ela não encontrava. O tempo passou e tinha muitas pessoas que passavam a mesma situação que ela passava. Ela tinha muitos amigos que viviam a mesma coisa que ela vivia. Mas esses amigos saíram daquela família. Esses amigos não aguentaram mais. Eles olhavam e falavam, eu? E naquela igreja que todo mundo fala mal de todo mundo? E naquela igreja que todo mundo é falso, que todo mundo faz fofoca com o meu nome? Eu não quero isso. Que tipo de família é essa? Eu prefiro procurar outras famílias em outros lugares, mas essa família eu não quero. E ela via os amigos dela, um a um, abandonando essa família, abandonando esse lar. E ela se entristecia porque, por mais que ela soubesse que infelizmente eles tinham razão, ali ainda era o lugar de Deus para eles.
Ali ainda existia salvação, ainda tinha esperança. E mesmo que ela se entristecesse com aqueles amigos, ela não desistiu. Ela persistiu, porque ela acreditava que um dia aquela história podia mudar. Ela via que era tão importante esses princípios dentro de uma família. E ela se perguntava, por que as pessoas não falam simplesmente o que elas sentem? Por que as pessoas primeiro contam uma história enorme, fazem uma fofoca gigantesca, conversam com todos os seus amigos, ao invés de conversar com a pessoa que ela deveria resolver a situação? Por quê? Por que as pessoas não nos escutam neste lugar? Parece que esses cristãos não querem ouvir ninguém, eles só querem falar, como se eles fossem os únicos sábios da face da terra. Por que as pessoas não são mais humildes? Por que elas não baixam seus muros e nos constroem as suas pontes? E por que aqui ninguém perdoa? Por que aqui ninguém usa o perdão? E ela se questionava, mesmo ainda tendo um pingo de esperança, de que aquele lugar poderia um dia se tornar a sua família. Essa história que eu falei para vocês, essa história dessa menina, é a minha história. Eu passei por essas dores. Eu demorei muito tempo para entender que esse era o meu lar. As pessoas falavam, família, família, eu me sinto em casa, eu me sinto em casa. Que casa? Que casa que quando eu experimento pela primeira vez ser eu mesma, as pessoas não me aceitam pelo que eu sou. E eu sei que assim como eu, muitas pessoas ainda não conseguem sentir que este lugar é a família de Deus. Muitas pessoas ainda não conseguem entender que fomos formados para a família de Deus. Quando eu recebi o desafio de compartilhar este propósito, eu disse, Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Como eu vou compartilhar algo que eu ainda não sinto? Como eu vou pregar algo que eu ainda não vivo? E Deus virou para mim e falou, conte a sua história. Porque no compartilhar, a cura. Por isso eu creio que não só para mim Deus quer revelar essa verdade, esse propósito. Não só para mim Deus está dizendo, eu formei o meu reino, a minha casa, a minha igreja, para que fosse a sua família, para que fosse o seu lar. Sabe quando você precisa correr de todos aqueles problemas, correr de todas aquelas confusões? Eu quero que você corra para o meu reino. Eu quero que você corra para a minha casa, para a minha família. É essa palavra que Deus quer falar nessa noite, nas nossas vidas. Este é o nosso lar. Esta é a nossa casa. Essa é a nossa família. Das pessoas que me feriram e que me magoaram no passado, nenhuma delas está aqui nessa noite. A história que eu contei não é a história dessa igreja. Mas mesmo sem nenhuma delas presente, eu queria tomar uma atitude de coragem e de fé. Como eu disse na história, a menina não conseguia liberar perdão porque ela já estava tão presa em tantas feridas, em tantas amarguras, em tantas decepções. Mas o perdão nos liberta. O perdão nos proporciona para que nós possamos andar, encaminhar rumo àquilo, tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso, nesta noite, a minha decisão, eu libero. Eu libero o perdão. Eu libero o perdão na vida de todas as pessoas que um dia disseram palavras que me pararam.
de pessoas que não me aceitaram por quem eu sou, Gabriela. De pessoas que queriam que eu fosse perfeita, eu não consigo ser perfeita. De pessoas que depositaram muitas expectativas em mim. E que quando eu, sozinha, não conseguia suprir, essas pessoas simplesmente me jogavam fora. Nesta noite, eu libero perdão porque eu quero caminhar em direção a tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas eu convido você para, junto comigo, liberar este perdão. É importante sermos autênticos e honestos. É importante ouvirmos e termos empatia e compartilharmos da dor do outro. É importante sermos humildes, reconhecer o nosso erro, confessar, não esperar que o outro venha até nós, mas tomar a iniciativa e ir. É importante todas essas coisas, mas sem o perdão, nós não conseguimos avançar. Sem o perdão, nós não conseguimos entender que o propósito de Deus para nossas vidas é que nós fomos formados para a família de Deus. Por isso, junto comigo, eu queria que nessa noite você também liberasse perdão. Deus, Ele criou a igreja dele porque Ele muito nos amava. Quando Ele nos criou, Ele não precisava, Deus é autossuficiente, mas Ele nos amava tanto que Ele queria que todos nós, juntos, formássemos a sua família. E no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9, tem uma passagem incrível que fala sobre esse amor, que fala sobre essa comunhão, que fala sobre essa irmandade. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, mas eu queria que vocês estivessem bem atentos para que essa palavra possa entrar e possa mudar o seu coração nessa noite. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente, não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados, pratiquem a hospitalidade. Abençoem os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres, chorem quando eles estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insista na vingança. Ela não pertence a você. Eu vou julgar e vou cuidar disso, diz Deus. As Escrituras recomendam que se você vir o seu inimigo com fome, ofereça comida. Se estiver com sede, ofereça algo de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Eu quero que você pratique o bem comigo nessa noite. E quando eu orar, eu quero que o seu coração libere este mesmo perdão nessa noite. Eu quero viver este segundo propósito. Eu quero olhar para a minha igreja e sentir que eu estou em casa. Mas eu também quero que você sinta isso. Nossa casa não é perfeita. Todos nós brigamos, pais, irmãos, filhos. Mas mesmo assim, no final do dia, o amor permanece, o amor prevalece. É isso que Deus quer para nós. Nós vamos discutir ainda, nós vamos nos entender, mas nada que um perdão não tome conta do recado.
Por isso, quando eu orar, liberando perdão e dizendo, Deus, eu fui formada para a tua família, eu quero que essa mesma oração entre no seu coração como algo agradável. E que a partir de hoje, juntos, nós possamos entender que nós fomos formados para a família de Deus. Like home to me, it feels like